Vamos iniciar cumprimentando a Juscelia Ferro, da Assistência Social. Bom dia. Bom dia, Milena. Bom dia a todos os servidores aqui da Rádio Sorriso, também a todos que estão nos ouvindo. E obrigada mais uma vez por estar nos convidando a estar aqui falando sobre assistência social e hoje um tema importante que é o imposto de renda. Seu Farina também está aqui conosco, né? Ele que é presidente do Conselho do Idoso. Bom dia. Bom dia, Milena. Bom dia a todos da Rádio Sorriso e todos os que nos ouvem pela Rádio Sorriso também. E a Jo também está representando o Conselho da Criança e do Adolescente. Bom dia. Bom dia, Milena. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Juscelia, fala para a gente, principalmente com relação a essa doação, né, do imposto de renda revertido aí para o Conselho. Como que funciona? Se é muito difícil? Se já tem empresas fazendo isso? Certo. Eu até fiz questão de convidar o seu Elídio Farina, que é presidente do Conselho do Idoso, e a Jo, que é presidente do Conselho, que é o CMDCA, Conselho da Criança e Adolescente, por eles também já estarem bem a par da situação e sabendo do que de fato já está acontecendo, né, de uma mobilização que nós iniciamos lá atrás, e hoje o CMDCA está com uma arrecadação muito boa do imposto de renda, e o ano passado, quando nós conseguimos formalizar todo o Conselho do Idoso e o Fundo do Idoso, também já está recebendo imposto de renda na conta. Milena, é muito simples para fazer isso. Todos têm que fazer a sua declaração de imposto, né? Todos têm que fazer. Então, o que nós orientamos? Que toda pessoa que tem seu escritório de contabilidade, as empresas ou pessoa física, pode estar procurando o escritório de contabilidade e conversando com ele no seguinte sentido: olha, eu quero fazer a destinação do imposto de renda para o conselho ou do idoso ou CMDCA, que será muito bem usado. Esses dois conselhos, principalmente o CMDCA, ele destina esse valor para as atividades sociais, como o Lar São Francisco, Mãezinha do Céu, a Jo, que tem a ECO também, é destinado os valores para as entidades que fazem os projetos, que executam projetos sociais. Então, ao invés de destinar, não ter para onde colocar o imposto de renda, o contador já pode direcionar esses valores do imposto para um desses conselhos. Pode ser para os dois também, pode ser destinado um valor para o CMDCA e para o Conselho do Idoso. Só para as pessoas entenderem, é como se fosse um exemplo. Vou citar Barretos, né? Lá em Barretos tem várias alas que são das celebridades, né? Dos cantores famosos. Sim. E tal. Foi uma forma que eles criaram também de destinar esse imposto de renda para ajudar as pessoas que precisam desses tratamentos. Sim. Aqui em Sorriso seria para o conselho, né? Para esses dois conselhos, que daí eles distribuiriam para essas outras entidades que prestam esse serviço. Exatamente. Você vai fazer, é obrigatório já fazer essa declaração. Então, hoje você pode fazer a destinação desse imposto, desse valor, para o fundo desses conselhos, né, ou para outra entidade. E nós aqui fomentamos bastante essa questão de ajudar, porque Sorriso é uma cidade que tem várias entidades e estão dentro dos conselhos, isso que é importante também. Então, está dentro do conselho, é feita uma prestação de contas, eles têm que apresentar um plano de ação, é feita uma prestação de conta pelas as entidades que usam esse recurso. Então, é muito bem servido. Então, vale a pena, né? Nós temos aí várias entidades que estão dentro do conselho que recebem esse recurso e fazem uma excelente destinação. Jo, você que está à frente, né, do Conselho da Criança e do Adolescente, como que você vê a importância dessa destinação para o Conselho? E como que é feita essa distribuição para essas entidades? Então, eu falo que o imposto de renda ela é muito bem-vinda porque é o aumento dos projetos nas instituições, né? E esse projeto ele tem uma fiscalização que é juntamente com a secretária de Assistência Social, que é a parte da Juscelia, que tem esse monitoramento. Então, quanto maior a destinação do imposto de renda, as entidades têm uma capacidade de aumentar a demanda de atendimento e o aumento dos projetos. Hoje, nós temos em torno de 6 instituições que recebem, né, que já vem há algum tempo recebendo, e que a gente tem assim, trabalhos louváveis, igual a Mãezinha do Céu, o Lar São Francisco, a PAI, o Sonho Meu, a Amigo da Criança. Então, são várias instituições que hoje ela tem esse trabalho voltado ao imposto de renda.
além, né, das crianças, né, do futuro da nossa cidade, temos aí os idosos, né, seu Farina, que também são contemplados, né, são beneficiados também com esse fundo. Na verdade, assim, até 3% do imposto de renda que deveria recolher pode ser destinado para uma dessas entidades. E esse recurso fica no município, não é um recurso que vai para o governo federal e que depois tem as suas distribuições. Esse já fica diretamente no município. A questão do Conselho do Idoso, ele foi estruturado basicamente nessa gestão, né? Onde foi criada primeiro a lei, atualizada a lei, depois disso, de aprovada, teve esse período da pandemia, depois dessa questão teve, então, o regimento interno, e agora estamos aí aguardando para fazer o plano de ação dos recursos arrecadados, que você tem que ter o recurso para depois você poder fazer a destinação desses recursos. Então, nós já tivemos uma ótima arrecadação ano passado, e essa arrecadação seria através dos contadores, que são os que orientam as pessoas que vão fazer a declaração, como a nossa primeira-dama falou, eles podem estar destinando esse recurso tanto para a parte da pastoral da criança, né? A pastoral da criança, a assistência à criança, como também para o idoso. Pode estar até 3% do valor que deveria arrecadar. Então, a pessoa escolhe se ela quer para o Conselho do Idoso ou se é para a assistência da criança e do adolescente. É a mesma. Ela pode optar. Pode fazer junto. Ela pode optar até 3%, ela pode destinar, digamos, 1% para o idoso, 2% para a criança, ou vice-versa, ou meio a meio. Entendi. Não tem assim... Porque hoje teve uma mudança, Milena, entendeu? Você pode destinar 6%. Então, 3% pode ir para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança. Que antigamente não poderia, né? Antigamente Nossa, era... melhorou. Melhorou muito, vamos 3 muito. para cada, né? E antes não poderia fazer essa opção. Ou era um ou era outro. Então, eu acho que a visibilidade da importância do Conselho do Idoso e a importância do Conselho da Criança fez essa divisão que hoje você pode dividir os 6%, 3% para cada um, e aonde ser beneficiado os dois conselhos que são tão importantes. Interessante, né? Eu acredito que muitas pessoas que não conheciam essa possibilidade agora vão, né, acabar procurando vocês para saber um pouco mais. E também fica aí uma curiosidade também de como que vocês destinam, né, para cada caso. Isso é realizado através de reuniões, né? Vocês se reúnem, inclusive, com a assistência social para definir, né, em que vocês vão investir esse dinheiro. Nós fazemos principalmente campanhas, né, Jo, sobre a criança e adolescente, campanhas referentes aos idosos, e tudo isso pode ser usado, esse recurso. É feito o plano de ação e destinado para as entidades. Então, o saldo está lá na conta, né? Por exemplo, o nosso desejo é criar o centro de acolhimento para o idoso, né? Que estamos aguardando ficar pronto o abrigo novo, para que a gente possa, ali onde é o abrigo da criança hoje, ser feito a casa de acolhimento. Então, nós precisamos fazer o nosso regimento interno, colocando na lei que parte desse recurso pode ser colocado para a compra de equipamentos para o acolhimento do idoso. Então, isso é muito importante, porque é uma destinação, o empresário ou a pessoa física que queira destinar, ela vai destinar sabendo aonde será usado. A finalidade. A finalidade daquilo. Projetos sociais, ampliação de projetos sociais, estender para mais criança e adolescente o atendimento, fazer capacitações também é possível. A lei delimita um pouco o uso do recurso, mas tudo é destinado para criança e adolescente, para o envolvimento das entidades também. E que outras entidades possam estar vindo, né, Jo, e receber recursos. Mas para receber, precisa estar cadastrado no conselho, precisa ser aprovado e precisa ter um plano de ação. Bacana. Ele precisa estar cadastrado, inclusive, na Secretaria da Saúde e Assistência Social também. Também. E que esteja prestando serviço já para essa entidade. Já há um ano. Assim, um ano que já esteja prestando serviço, digamos assim.
cria-se uma entidade, e essa entidade quer prestar serviço para o idoso. Ela já tem que estar prestando serviço para o idoso já há um ano. Há um ano. Ela sendo supervisionada pela Secretaria de Assistência Social e da Saúde também. Então, eles têm que estar cadastrados na assistência social, na Secretaria da Saúde e no Conselho do Idoso, por exemplo, ou no Conselho da Criança. Entendi. A respeito desta possibilidade, né, de reverter aí o imposto de renda para esse conselho do idoso, do adolescente e da criança, e eles estavam passando para a gente aqui em off, né, que o ano passado foi um valor bem expressivo, né, Jô? Foi um valor bem expressivo, onde ajudou muitas entidades, né? No Conselho da Criança deu em torno de 1.700.000, 1.800.000. E para o idoso também, né, seu Farina? Também nessa faixa também. É importante ressaltar, inclusive o seu Farina estava falando, né, para que as pessoas tenham essa tranquilidade de procurar ali o seu escritório de contabilidade e pedir para fazer essa reversão ali, justamente que não vai ter problema futuro, né, não vai cair, por exemplo, na malha fina. Perfeito, é legal e não tem problema nenhum, assim, podem ficar bem tranquilos nessa situação, os contadores estão orientados, estão fazendo essa destinação, digamos assim, tanto para o Conselho do Idoso ou para criança e adolescente, com tranquilidade, porque é legal isso, é permitido por lei e os dois conselhos estão assim legalizados, todos já com conta bancária específica, enfim, tudo aquilo que exige a legislação, e eles podem estar fazendo essa doação sem problema nenhum. Juscelia, você estava falando a respeito da importância, né, das pessoas preferirem fazer essa doação aqui no município, né, e não deixar que vá para outros lugares, né? Então vamos fazer com que essa coisa aconteça aqui, né? Exato, eu falo assim, em vez de você mandar para o leão, né? Manda para o gatinho. Manda para os gatinhos aqui, né? Que são o pessoal do conselho, que realmente a destinação vai ser correta. E reforçando o que o senhor Farina falou, a questão da legalidade, é a mesma, por exemplo, você vai fazer a declaração de imposto. Ao invés de você doar realmente para os órgãos, né, federal, você pode fazer a destinação para essa entidade, porque é um fundo, né, criado por lei, que é orientado pelo Ministério da Fazenda. Então, é tudo legalizado. Você vai estar destinando e o próprio escritório de contabilidade que faz todo esse processo. Então, se tiver dúvida, pode procurar o seu escritório de contabilidade e falar assim, olha, eu quero fazer a destinação para o conselho aqui do município de Sorriso, tanto do idoso quanto da criança e adolescente. E pode ser feito, né, como a Jo falou antes, até 6%. E pode dividir 3, 4, 2 ou 6 para um e no outro ano 6 para outro. O importante é que divida mesmo, né, porque as duas entidades são extremamente importantes. Nós falamos muito, né, da violência doméstica no município, nós falamos muito da criança e adolescente e também falamos muito do idoso. Nós temos que fortalecer essas áreas, porque nós que estamos aqui dentro da assistência social, nós sabemos muito quanto é necessário nós fortalecermos esses conselhos e essas pessoas, né? Porque o conselho, através dos conselhos que são braço da assistência social, vão fortalecer e a assistência também. E vai fazer com que os idosos, por exemplo, né, tenham até uma estabilidade, uma vida melhor, né? Porque tem esse respaldo, né? Tem o conselho, né? O conselho, o Ari sempre fala, os conselhos são extremamente importantes nos municípios, eles nos fortalecem. Claro que sempre um diálogo constante. Então, o conselho que muda os representantes, então, toda vez que muda, a gente precisa estar sentando e conversando, explicando o que funciona. Entendendo como funciona, só vem para somar. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Nosso tempo já está, né, adiantado, mas agradeço a presença de vocês, os esclarecimentos que são relevantes para a população entender e saber como ajudar, como colaborar, né? E a importância que tem, né, os conselhos aqui em Sorriso com a assistência social para poder dar esse respaldo, né? Tanto para os idosos quanto para as crianças e os adolescentes, que são o futuro da nossa nação, e que também os idosos já que fizeram tanto já pelo nosso município, né? Principalmente aí as pessoas que são pioneiras aqui e que hoje precisam desse trabalho e que seja realmente cada dia mais um trabalho de qualidade. Nosso muito obrigada também ao seu Farina. Obrigado a todos.
Agradecer até pela oportunidade de poder estar esclarecendo alguma coisa a respeito disso. Muito obrigado. Jô? Bom, nós que agradecemos, né? Colocamos o conselho sempre à disposição, as nossas reuniões são sempre abertas, né? Agradecemos a Juscelia, que é sempre uma parceira, e pedimos que doem, né? Porque todas as instituições que atendem as crianças e adolescentes dependem dessas doações para ampliar os seus atendimentos. Juscelia, obrigada. Eu agradeço vocês sempre, a Rádio Sorriso sempre nos convidando a estar aqui para levar as informações do que é a Secretaria de Assistência Social. Agradeço muito, agradeço ao seu Farina e parabenizo o seu Farina e a Jô pelo trabalho frente aos conselhos. O município, né, lembrando que o município já faz uma destinação própria para os conselhos, mas o imposto de renda ele vem fortalecer isso, vem fortalecer os serviços, os projetos, as conscientizações, as campanhas que são feitas para a população. Então, nós temos também o portal de transparência da Prefeitura, é importante que entrem lá, verifiquem o que está sendo feito, executado com o recurso público, né? E também quando se destina a questão de imposto de renda também. Quem faz a doação pode estar solicitando quais são os trabalhos que foram feitos, para ter mais garantia, né, seguridade no que está... Olha, eu estou doando meu dinheiro, mas o que está sendo feito? Então, pode solicitar como que foi gasto esse recurso. Então, eu agradeço mais uma vez vocês e convido aí a todos para conversarem com o seu escritório de contabilidade e falar assim, olha, eu quero fazer a destinação, que com certeza será muito bem efetivo. Beleza. Mais alguma coisa, seu Farina? O Conselho se reúne todas as primeiras quintas-feiras do mês, né, na Casa dos Conselhos, das 7h30 às 8h30. Se alguém se sentir à vontade de querer participar, sinta-se convidado. Muito bom.